Capítulo 1. Sobrancelhas desordenadas. Ah, as sobrancelhas! Quem diria que esses pequenos tufos de pelos acima dos nossos olhos poderiam causar tanta confusão? Eu, seu José, com meus 75 anos nas costas, aprendi isso da maneira mais difícil. Lembro-me como se fosse ontem. Era o aniversário de 80 anos da minha querida irmã, Dona Zulmira. Eu estava todo animado para a festa. Vesti minha melhor camisa. Passei uma água no cabelo e me olhei no espelho. Foi aí que tive um susto. Quem era aquele velhinho de sobrancelhas desgrenhadas me encarando? Minha nossa! Parecia que tinha 2 arbustos selvagens crescendo acima dos meus olhos. Alguns pelos estavam tão compridos que quase tocavam meus cílios. Outros apontavam para direções completamente aleatórias. Era como se minhas sobrancelhas tivessem decidido fazer uma festa particular e eu não tinha sido convidado. Naquele momento, percebi que havia negligenciado uma parte importante do meu rosto por anos. Sabe, quando somos mais jovens, as sobrancelhas se comportam. Mas à medida que envelhecemos, elas ganham vida própria. Os pelos ficam mais grossos, mais longos e parecem ter vontade própria. É como se quisessem compensar o cabelo que vamos perdendo no topo da cabeça. Decidi ali mesmo que era hora de tomar providências. Mas como? Eu nunca tinha mexido nas minhas sobrancelhas antes. Na minha época, isso era coisa de mulher. Mas os tempos mudaram. E eu também precisava mudar. Pedi ajuda à minha neta, a Julinha. Ela é dessas jovens modernas que entendem dessas coisas de beleza. Ela me explicou com toda a paciência do mundo que cuidar das sobrancelhas não era nada complicado. Na verdade, era bem simples. Primeiro, ela me mostrou como usar uma pequena tesoura para aparar os pelos mais longos. "Vô", ela disse, "é só seguir a linha natural da sobrancelha. Não precisa tirar muito, só o suficiente para ficar arrumadinho." Depois, ela pegou uma pinça. Confesso que fiquei um pouco assustado no começo. Achei que ia doer, mas a Julinha me garantiu que não era nada demais. Ela começou a tirar alguns pelos que estavam fora do lugar, aqueles que cresciam sozinhos, longe do resto da sobrancelha. Foi rápido e, para minha surpresa, quase não senti nada. Por fim, ela me apresentou algo chamado gel para sobrancelhas. Nunca tinha ouvido falar disso antes. É uma espécie de gel transparente que ajuda a manter os pelos no lugar. A Julinha passou um pouquinho nas minhas sobrancelhas, penteando os pelos para cima e depois na direção das orelhas. O resultado foi incrível. Minhas sobrancelhas pareciam organizadas e bem cuidadas. Quando terminamos, olhei no espelho e mal pude acreditar. Era eu mesmo ali, mas parecia uns bons anos mais jovem. As sobrancelhas arrumadas deram um ar mais limpo e cuidado ao meu rosto. Meus olhos pareciam mais abertos e expressivos. Foi como se tivesse tirado uma cortina embaraçada da frente dos meus olhos. Desde aquele dia, cuidar das sobrancelhas virou parte da minha rotina. Toda manhã, depois do café, dou uma olhadinha no espelho. Se vejo algum pelo rebelde, já pego a tesourinha. Uma vez por semana passo o gelzinho para manter tudo no lugar. E sabe de uma coisa? Isso virou quase uma terapia para mim. É um momentinho que tenho comigo mesmo, cuidando da minha aparência. O mais engraçado foi ver a reação das pessoas. Na festa da Zulmira, todos notaram que havia algo diferente em mim. Minha irmã até brincou. "Ô José, que houve? Tá parecendo um galã de novela." Rimos muito, mas no fundo, eu me senti mesmo mais confiante e animado. Aprendi que cuidar das sobrancelhas não é vaidade, é autocuidado. É uma forma de mostrar respeito por si mesmo e pelos outros. Afinal, quem disse que só os jovens podem se preocupar com a aparência? Nós, os mais experientes, também merecemos nos sentir bem com o que vemos no espelho. E tem mais. Cuidar das sobrancelhas me fez prestar mais atenção em outros aspectos da minha aparência que eu estava negligenciando. Comecei a me barbear com mais cuidado, a pentear melhor o cabelo, a escolher roupas que me deixassem mais apresentável. Tudo isso fez uma diferença, e tanto no meu dia a dia. Agora, sempre que encontro um amigo da minha idade com as sobrancelhas desalinhadas, dou uma dica discreta. Compartilho o que aprendi com a Julinha. Alguns ficam surpresos no começo, outros até riem, mas quando experimentam, percebem a diferença que faz. É incrível como um detalhe tão pequeno pode mudar tanto a nossa aparência e, consequentemente, a forma como nos sentimos.
Cuidar das sobrancelhas me ensinou que envelhecer com graça não significa deixar de se cuidar. Pelo contrário, significa adaptar nossos cuidados às mudanças que o tempo traz. Então, meus caros amigos da melhor idade, se vocês ainda não deram atenção às suas sobrancelhas, está na hora de começar. Não precisa de nada complicado. Uma tesourinha, uma pinça e, se quiser, um gelzinho. Com esses simples instrumentos, você pode fazer uma grande diferença na sua aparência. Lembre-se, não estamos tentando parecer mais jovens do que somos. Estamos apenas cuidando de nós mesmos, mostrando que a idade não é desculpa para o desleixo. Pelo contrário, com a idade vem a sabedoria, inclusive a sabedoria de se cuidar melhor. E quem sabe, talvez você também tenha uma neta como a Julinha, disposta a ensinar alguns truques modernos. Ou talvez você possa ser aquele que ensina aos amigos como umas sobrancelhas bem cuidadas podem fazer toda a diferença. No fim das contas, o que importa é como nos sentimos. E eu posso dizer com toda a certeza que me sinto muito melhor desde que aprendi a cuidar das minhas sobrancelhas. É como se tivesse descoberto um segredo de juventude que estava bem ali na minha cara, o tempo todo. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho, dê uma atenção especial às suas sobrancelhas. Você pode se surpreender com o quanto uma pequena mudança pode fazer uma grande diferença. Afinal, nossos olhos são as janelas da alma e as sobrancelhas são as cortinas dessas janelas. Vamos mantê-las bem arrumadas, não é mesmo? Capítulo 2. Excesso de colônia. Ah, o cheiro da juventude! Quem não se lembra daqueles tempos em que achávamos que quanto mais perfume, melhor? Eu, seu José, certamente me lembro. E como me lembro, foi numa tarde de domingo depois da missa que percebi que talvez eu tivesse exagerado um pouquinho na colônia. Estava eu todo contente, cumprimentando os conhecidos na saída da igreja, quando notei que as pessoas pareciam se afastar sutilmente. No começo, achei que era impressão minha, mas aí, minha netinha Mariazinha, com aquela sinceridade que só as crianças têm, falou bem alto. Vovô, o senhor tá cheirando igual a loja de perfume do shopping. Naquele momento, senti meu rosto esquentar de vergonha. Será que eu tinha mesmo exagerado? Bem, a julgar pelos olhares e narizes franzidos ao meu redor, a resposta era um sonoro sim. Veja bem, não é que eu quisesse incomodar ninguém. Na minha cabeça, eu só estava me esforçando para ficar cheiroso e apresentável. Afinal, usar uma boa colônia sempre foi sinônimo de elegância, não é mesmo? Pelo menos era o que eu achava. O problema é que, com o passar dos anos, nosso olfato vai ficando menos sensível. É como se o volume do nosso rádio de cheiros fosse abaixando aos pouquinhos. E o que fazemos? Aumentamos o volume, é claro, ou seja, colocamos mais e mais colônia, sem perceber que para os outros, o cheiro está ficando forte demais. Além disso, a química da nossa pele muda com a idade. Aquela colônia que usávamos na juventude e que ficava uma delícia, pode não combinar mais tão bem com o nosso corpo de agora. É como tentar vestir aquela camisa de 30 anos atrás. Às vezes, simplesmente não serve mais. Depois daquele domingo memorável, decidi que era hora de repensar minha relação com os perfumes. Pedi ajuda ao meu filho, o Carlos, que sempre foi ligado nessas coisas de moda e estilo. Carlos me explicou que menos é mais quando se trata de fragrâncias, especialmente para nós, os mais experientes. Ele me ensinou uma técnica simples. Em vez de borrifar a colônia diretamente na pele ou na roupa, devo aplicar no ar e caminhar pela nuvem de perfume. Assim fica uma fragrância suave, agradável, sem exageros. Também aprendi que os pontos de pulso, aqueles lugares onde sentimos a pulsação, como o pescoço e os pulsos, são os melhores lugares para aplicar o perfume. A temperatura mais alta nesses pontos ajuda a espalhar o aroma de forma natural. Carlos me apresentou algumas fragrâncias mais leves e frescas, ideal para o dia a dia. Confesso que no começo estranhei. Cadê aquele cheirão forte que eu estava acostumado? Mas aos poucos fui percebendo como era mais agradável, tanto para mim quanto para as pessoas ao meu redor. Uma das melhores dicas que recebi foi sobre a quantidade. Pai, disse Carlos, 2 borrifadas são suficientes. Uma no pescoço e outra no pulso. Depois é só esfregar os pulsos um no outro e pronto.
Seguindo esses conselhos, notei uma mudança imediata. As pessoas não se afastavam mais quando eu me aproximava. Pelo contrário, algumas até comentavam como eu estava cheiroso, mas de um jeito bom, sabe? Sutil, elegante. Lembro-me de um dia, algumas semanas depois, quando encontrei Dona Zulmira no mercado. Ela se aproximou para me cumprimentar e disse: "Ô José, que perfume gostoso, tá cheirando que nem um moço." Rimos juntos, e eu me senti realmente bem com o elogio. Essa experiência me ensinou que, assim como com as sobrancelhas, o segredo está nos detalhes. Não é preciso se encharcar em perfume para causar uma boa impressão. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Um aroma suave e agradável diz muito mais sobre nós do que um cheiro forte e invasivo. Aprendi também que é importante experimentar novas fragrâncias de vez em quando. Nosso corpo muda, nossos gostos mudam. Então, por que não mudar de perfume? Não precisamos ficar presos àquela mesma colônia que usávamos há 40 anos. Outra coisa interessante que descobri é que podemos usar fragrâncias diferentes para ocasiões diferentes. Um perfume mais leve para o dia a dia, outro um pouquinho mais marcante para eventos especiais. É como escolher a roupa certa para cada ocasião, só que com cheiros. E sabe de uma coisa? Cuidar da forma como cheiramos não é só uma questão de vaidade. É uma forma de respeito aos outros e a nós mesmos. Mostra que nos importamos com nossa presença e com o conforto das pessoas ao nosso redor. Hoje em dia, quando saio de casa, faço meu pequeno ritual. 2 borrifadinhas de perfume, não mais que isso. E saio confiante, sabendo que estou cheiroso na medida certa. Não sou mais aquele senhor que fazia as pessoas se afastarem na igreja. Agora sou o seu José, que sempre tem um cheirinho agradável, sem exageros. Para os meus amigos da melhor idade que ainda não descobriram esse segredo, dou sempre o mesmo conselho. Experimentem usar menos perfume. Vocês ficarão surpresos com a diferença que isso faz. As pessoas se aproximarão mais, os abraços serão mais calorosos e vocês se sentirão mais confiantes. Lembrem-se, meus caros, o melhor perfume é aquele que as pessoas sentem quando se aproximam de você, não quando você entra na sala. É como dizia minha saudosa avó: o perfume é como o tempero na comida. O segredo está no equilíbrio. Então, da próxima vez que for se perfumar, pense nisso. Um pouco de fragrância pode realçar sua presença de forma positiva. Mas o excesso? Bem, o excesso só vai fazer as pessoas torcerem o nariz. E não é isso que queremos, não é mesmo? Afinal, envelhecer com graça é também saber se adaptar. E se adaptar inclui aprender a usar o perfume da forma certa. Quem diria que aos 75 anos eu aprenderia uma lição tão valiosa sobre colônias? A vida não para de nos surpreender e nos ensinar, não importa a idade que tenhamos. Capítulo 3. Negligência com as mãos. Sabe, meus amigos, depois de aprender sobre as sobrancelhas e o uso de colônia, achei que já tinha descoberto todos os segredos para me manter apresentável na minha idade. Mas a vida sempre tem algo novo para nos ensinar, não é mesmo? Foi numa tarde de domingo, jogando dominó com meus velhos amigos no clube, que percebi algo que nunca tinha notado antes. Enquanto observava as peças sobre a mesa, não pude deixar de reparar nas mãos dos meus companheiros, e nas minhas também. Minha nossa, que susto! Nossas mãos pareciam contar histórias de uma vida inteira. Pele ressecada, manchas escuras aqui e ali, unhas meio descuidadas. Era como se nossas mãos tivessem envelhecido muito mais rápido que o resto do corpo. Foi aí que me dei conta. Ao longo dos anos tinha me esquecido completamente de cuidar das minhas mãos. Elas que tanto trabalharam, que embalaram meus filhos, que cumprimentaram tantos amigos, estavam ali, pedindo um pouco de atenção. No dia seguinte, decidido a fazer algo a respeito, fui visitar minha filha, a Ana. Ela sempre foi dessas pessoas que entendem de cuidados pessoais. Mostrei minhas mãos a ela e perguntei se havia algo que eu pudesse fazer. Ana sorriu com carinho e disse: "Pai, nunca é tarde para começar a cuidar de si mesmo. Vamos começar um tratamento para suas mãos hoje mesmo." O primeiro passo, ela me explicou, era a hidratação. Ana me presenteou com um creme para as mãos desses bem gordurosos. Me ensinou a aplicar todas as noites antes de dormir. No começo, confesso que achei um pouco estranho. Afinal, creiam para as mãos,
Isso não era coisa de mulher, mas decidi dar uma chance. Depois de apenas uma semana, já pude notar a diferença. A pele das minhas mãos estava mais macia, menos ressecada. As pequenas rachaduras que tinha nos dedos começaram a desaparecer. Era como se minhas mãos estivessem rejuvenescendo. Mas Ana não parou por aí. Ela me explicou sobre a importância do protetor solar. Pai, ela disse, suas mãos estão sempre expostas ao sol. Quando dirige, quando caminha, quando cuida do jardim, o sol pode causar manchas e envelhecimento precoce. Confesso que fiquei surpreso. Nunca tinha pensado em usar protetor solar nas mãos, mas comecei a aplicar todos os dias, especialmente antes de sair de casa. Com o tempo, notei que algumas das manchas que tinha começaram a clarear. Outro conselho valioso que Ana me deu foi sobre as unhas. Ela me presenteou com um kit de manicure masculina. Sim, isso existe. E me ensinou a manter as unhas aparadas e limpas. Não era nada complicado. Bastava um pouquinho de atenção algumas vezes por semana. Uma dica que achei especialmente útil foi o uso de luvas. Ana me sugeriu usar luvas ao fazer trabalhos manuais ou jardinagem. No começo, achei que seria incômodo, mas logo me acostumei. E que diferença fez. Minhas mãos ficavam protegidas da sujeira e de pequenos arranhões. Com o passar das semanas, comecei a notar uma mudança significativa. Minhas mãos estavam mais macias, com menos manchas, e as unhas bem cuidadas davam um ar de limpeza e cuidado. Mas o mais importante, eu me sentia bem melhor comigo mesmo. Numa das tardes de dominó, cerca de um mês depois, meu amigo João notou a diferença. Ô José, ele disse, que houve com suas mãos? Tão parecendo as mãos de um rapaz. Rimos juntos, e eu aproveitei para compartilhar o que tinha aprendido. Para minha surpresa, meus amigos ficaram muito interessados. Logo estávamos todos trocando dicas sobre cuidados com as mãos. Quem diria que um grupo de senhores de idade passaria uma tarde falando sobre cremes e protetores solares? Percebi que cuidar das mãos não era apenas uma questão de vaidade. Era uma forma de respeito próprio, de cuidado com o corpo que tanto nos serviu ao longo dos anos. Além disso, mãos bem cuidadas transmitem uma imagem de higiene e atenção aos detalhes, algo importante em qualquer idade. Uma coisa interessante que notei foi como esse novo cuidado afetou minha confiança. Já não me sentia constrangido ao cumprimentar as pessoas ou ao gesticular enquanto falava. Minhas mãos que antes eu tentava esconder, agora eram motivo de orgulho. E sabe de uma coisa? Esse cuidado com as mãos acabou se estendendo para outros aspectos da minha vida. Comecei a prestar mais atenção na minha aparência em geral, na forma como me vestia, como me apresentava. Era como se cuidar das mãos tivesse aberto uma porta para um cuidado pessoal mais amplo. Para meus amigos da melhor idade que ainda não descobriram a importância de cuidar das mãos, deixo um conselho. Comecem hoje mesmo. Não é preciso nada complicado. Um bom creme hidratante, um pouco de protetor solar e atenção às unhas já fazem uma grande diferença. Lembrem-se, nossas mãos contam nossa história. Elas trabalharam duro, cuidaram de nossa família, criaram coisas maravilhosas. Merecem todo o nosso cuidado e atenção. Afinal, como diziam os antigos, as mãos são o cartão de visitas de um homem. Então, da próxima vez que olharem para suas mãos, pensem em todo o caminho que elas percorreram com vocês. E deem a elas o cuidado que merecem. Acreditem, faz toda a diferença não só na aparência, mas na forma como nos sentimos. Como diz o ditado, nunca é tarde para começar. E eu, aos 75 anos, posso confirmar. Nunca é tarde para aprender a se cuidar melhor. Cada pequeno passo conta, e cuidar das mãos é um passo importante nessa jornada de envelhecer com graça e dignidade. Capítulo 4. Descuidar da pele. Depois de aprender sobre as sobrancelhas, o uso adequado de colônia e os cuidados com as mãos, pensei que já tinha dominado todos os segredos para manter uma boa aparência na minha idade. Mas, meus amigos, a vida sempre tem mais lições para nos ensinar. Foi numa manhã ensolarada, quando me olhei no espelho para fazer a barba, que percebi algo que tinha passado despercebido por muito tempo. Minha pele. Ela parecia cansada, com manchas aqui e ali, e algumas rugas que pareciam ter se aprofundado da noite para o dia. Fiquei um tanto chocado. Como não tinha notado isso antes?
Claro, sabia que a pele envelhece com o tempo, mas não esperava que fosse tão evidente. Foi quando me dei conta. Ao longo dos anos, tinha me esquecido completamente de cuidar da minha pele. Decidi que era hora de fazer algo a respeito. Mas por onde começar? Felizmente, minha nora, Beatriz, é esteticista. Decidi pedir a ajuda dela. Quando contei minha preocupação, Beatriz sorriu com carinho. Sogro, ela disse, nunca é tarde para começar a cuidar da pele. Vamos criar uma rotina simples e eficaz para o Senhor. O primeiro passo, ela me explicou, era a limpeza. Beatriz me apresentou a um sabonete facial suave, diferente daquele que eu usava para o corpo. É importante usar produtos específicos para o rosto, ela disse. A pele do rosto é mais sensível. No começo, confesso que achei um pouco exagerado. Afinal, sabonete é sabonete, não é? Mas depois de alguns dias usando o novo produto, notei que minha pele parecia mais limpa e menos irritada após o barbear. O próximo passo foi a hidratação. Beatriz me deu um hidratante facial leve, explicando que deveria aplicá-lo toda manhã e noite, após lavar o rosto. A hidratação é fundamental para manter a pele saudável e prevenir o ressecamento, ela explicou. Mas a grande revelação foi o protetor solar. Sogro, Beatriz disse com seriedade, o sol é o maior inimigo da nossa pele. Causa manchas, rugas e pode até levar a problemas mais sérios. Ela me orientou a usar protetor solar todos os dias, mesmo quando não planejava sair de casa. No início, achei um pouco trabalhoso seguir essa rotina. Lavar o rosto com um sabonete especial, passar hidratante e depois protetor solar. Parecia muita coisa, mas decidi dar uma chance. Afinal, o que tinha a perder? Após algumas semanas, comecei a notar diferenças sutis, mas significativas. Minha pele parecia mais firme, com um tom mais uniforme. As manchas que tanto me incomodavam começaram a clarear um pouco. E, surpreendentemente, senti que minha pele estava mais confortável, menos ressecada. Um dia, encontrei meu velho amigo Carlos no supermercado. Ele me olhou com curiosidade e disse: "Ô José, o que você anda fazendo? Tá com uma cara ótima." Confesso que fiquei orgulhoso em compartilhar meus novos hábitos de cuidados com a pele. Com o tempo, essa rotina se tornou parte natural do meu dia. Era como escovar os dentes, algo que eu fazia sem nem pensar. E os benefícios iam além da aparência. Cuidar da minha pele se tornou um momento de autocuidado, um tempinho que eu dedicava a mim mesmo todos os dias. Aprendi também sobre a importância de uma boa alimentação e hidratação para a saúde da pele. Beatriz me explicou que beber bastante água e comer frutas e verduras ajudava a manter a pele saudável por dentro e por fora. Uma dica valiosa que recebi foi sobre o sono. Dormir bem, ela me disse, é fundamental para a renovação da pele. Comecei a prestar mais atenção aos meus hábitos de sono e notei que quando dormia melhor, minha pele parecia mais descansada pela manhã. Com o passar dos meses, percebi que cuidar da pele não era apenas uma questão de vaidade. Era uma forma de respeito próprio, de cuidado com o corpo que me acompanhou por toda a vida. Além disso, uma pele bem cuidada me fazia sentir mais confiante e disposto. Para meus amigos da melhor idade que ainda não descobriram a importância de cuidar da pele, deixo um conselho. Comecem hoje mesmo. Não é preciso nada complicado ou caro. Um bom sabonete facial, um hidratante simples e um protetor solar já fazem uma grande diferença. Lembrem-se, nossa pele conta nossa história. Ela enfrentou o sol, o vento, as alegrias e as tristezas conosco. Merece todo o nosso cuidado e atenção. Como dizia minha avó, a pele é o espelho da saúde. Então, da próxima vez que se olharem no espelho, não vejam apenas as marcas do tempo. Vejam uma oportunidade de cuidar de si mesmos, de tratar com carinho essa pele que os protegeu por tantos anos. Como aprendi nessa jornada, nunca é tarde para começar a se cuidar melhor. Cada pequeno gesto conta. E cuidar da pele é um passo importante para envelhecer com saúde, dignidade e, por que não, com um pouquinho de vaidade também. Afinal, quem disse que só os jovens podem ter uma pele bonita? Nós, os mais experientes, também merecemos brilhar. E com os cuidados certos, podemos mostrar ao mundo que a beleza não tem idade.
Ela apenas se transforma, assim como nós. Capítulo 5. Penteados antiquados. Meus caros amigos, depois de aprender sobre os cuidados com as sobrancelhas, o uso correto de colônia, a importância de cuidar das mãos e da pele, achei que já estava com tudo em ordem. Mas, como sempre, a vida tinha mais uma lição guardada para mim. Foi numa tarde de sábado, quando fui visitar meu neto Pedro em seu salão de cabeleireiro. Ele tinha acabado de se formar e estava todo orgulhoso do seu novo empreendimento. Enquanto conversávamos, notei que ele olhava para o meu cabelo com uma expressão curiosa. "Vô", ele disse finalmente, "o senhor usa esse mesmo penteado há quanto tempo?" Fiquei surpreso com a pergunta. Na verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. Meu cabelo era... bem, era só meu cabelo. Penteava do mesmo jeito há anos. Décadas, talvez. Era o bom e velho cabelinho para o lado que eu usava desde jovem. Pedro, com todo o tato que um neto pode ter, sugeriu: "Que tal experimentarmos algo diferente hoje, vô? Algo mais moderno, que combine melhor com o seu rosto agora?" Confesso que fiquei um pouco apreensivo. Mudar meu penteado, na minha idade, parecia uma ideia maluca. Mas então me lembrei de todas as outras mudanças que já tinha feito recentemente e que tinham dado tão certo. Por que não dar uma chance ao cabelo também? "Está bem, Pedro", respondi. "Vamos lá, confio em você." Pedro começou explicando que, com o passar dos anos, nosso cabelo muda. Fica mais fino, pode ficar grisalho ou branco, e a forma do nosso rosto também se altera. O penteado que ficava ótimo aos 30 anos pode não ser o mais favorecedor aos 70, ele disse. Ele começou a trabalhar, cortando aqui, aparando ali. Explicou-me que um corte mais curto nas laterais e um pouco mais comprido em cima poderia dar mais volume e movimento ao meu cabelo, disfarçando as áreas mais finas. Enquanto Pedro trabalhava, conversamos sobre como os estilos de cabelo mudaram ao longo dos anos. Rimos lembrando dos topetes dos anos 50, dos cabelos compridos dos anos 70. "A moda vai e volta, vô", Pedro disse, "mas o importante é encontrar um estilo que combine com você agora." Quando Pedro terminou e me virei para o espelho, mal pude acreditar. Era eu mesmo ali? O novo corte parecia ter tirado anos do meu rosto. Meu cabelo parecia mais cheio, mais vivo, e o melhor, eu me sentia mais jovial, mais confiante. "E então, vô, o que achou?" Pedro perguntou ansioso. "Meu neto", respondi. "Acho que você acabou de ganhar um cliente fiel." Nos dias que se seguiram, percebi como aquela mudança no cabelo afetou positivamente minha autoestima. Recebi elogios dos amigos, e até minha esposa comentou como eu parecia mais animado. Aprendi que atualizar o visual não significa tentar parecer um adolescente. É sobre encontrar um estilo que combine com quem somos agora, que realce nossas melhores características e nos faça sentir bem. Pedro me ensinou algumas dicas simples para manter o novo visual em casa. Como usar uma pequena quantidade de pomada para dar textura ao cabelo, ou como pentear de forma a disfarçar áreas mais finas. Eram coisas simples, mas que faziam toda a diferença. Para meus amigos que ainda hesitam em mudar o penteado, deixo um conselho: deem uma chance. Consultem um profissional, peçam sugestões. Você ficará surpreso com como uma pequena mudança no cabelo pode refrescar toda a sua aparência. Lembrem-se, nosso cabelo, assim como nós, evolui com o tempo. Não há nada de errado em adaptar nosso estilo para combinar com quem somos hoje. Como dizia minha avó, a idade está na cabeça, não nos cabelos. E sabe de uma coisa? Essa experiência me ensinou que nunca é tarde para tentar algo novo. Cada fase da vida traz suas próprias possibilidades, inclusive na forma como nos apresentamos ao mundo. Então, da próxima vez que passarem na frente de um salão, que tal entrar e perguntar sobre um novo estilo? Quem sabe você não descobre um novo você, esperando para brilhar? Afinal, envelhecer com graça não significa ficar preso ao passado. Significa abraçar quem somos agora, com confiança e estilo. E se um novo penteado pode nos ajudar nessa jornada, por que não experimentar? Como diz o ditado, mudança de visual, renovação de espírito. E eu, aos 75 anos, posso confirmar. Nunca é tarde para se renovar, para se reinventar. Cada pequena mudança
é um passo em direção a uma versão melhor de nós mesmos. Meus queridos amigos, chegamos ao fim desta jornada de descobertas e transformações. Quem diria que eu, seu José, aos 75 anos, aprenderia tantas coisas novas sobre cuidados pessoais? Das sobrancelhas ao cabelo, passando pela colônia, mãos e pele, cada lição foi uma revelação. Mas sabe o que aprendi de mais importante? Que nunca é tarde para se cuidar, para se reinventar, para se sentir bem consigo mesmo. Cada pequeno gesto de autocuidado é uma forma de respeito próprio, uma celebração da vida que continua, não importa a idade. E você, meu caro espectador, que acompanhou minha história até aqui, quero agradecer de coração por ter assistido a este vídeo. Espero que tenha se divertido com minhas aventuras e, quem sabe, encontrado inspiração para fazer suas próprias mudanças. Lembre-se, a beleza não tem idade, ela apenas se transforma. E nós, com nossa experiência e sabedoria, temos o poder de brilhar em qualquer fase da vida. Agora, se você gostou deste vídeo e das histórias que compartilhei, não se esqueça de dar um like. Isso ajuda muito a divulgar essas dicas valiosas para outros que também podem se beneficiar. E mais, adoraria saber o que você achou. Tem alguma história parecida para contar? Alguma dica que você gostaria de compartilhar? Deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante e pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma fase. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Assim, não perde nenhuma nova história ou dica que venha por aí. Lembre-se sempre, cuidar de si não é vaidade, é amor próprio. E amor próprio não tem idade. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Até o próximo vídeo e que sigamos sempre aprendendo e nos renovando.